Pronto. Então, estamos estudando o capítulo 7 do nosso livro e já começamos numa introdução na semana passada e agora nós vamos dar seguimento ao estudo no momento do arrebatamento. Começamos com uma epígrafe do pastor Marcos Granconato, que já foi lida, e aí nós temos uma primeira lâmina do slide a ser colocada para os irmãos. Esta fala inicial é do Dr. Charles Hayre, que ele tem esse livro, que é o Dispensacionalismo, e ele foi escrito pelo Hayre como a obra-prima dele. Claro que ele tem também uma Bíblia, Bíblia anotada de estudos. Não sei se os irmãos têm essa Bíblia. Muito boa, a Bíblia anotada. E ele é considerado um dos maiores teólogos do século XX, o Hayre. E ele é dispensacionalista e ele diz o seguinte: a distinção entre Israel e a igreja faz-nos crer que a igreja será tirada da terra antes do início da tribulação, que se aplicará especialmente a Israel. Como é que essa distinção faz isto? Porque, como falamos na semana passada, do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 1 do livro de Atos, nós temos Deus agora estabelecendo um povo que ele chama de seu, devido no capítulo 11, nós temos o surgimento dos povos a partir de Babel. Só que os povos surgiram e com eles a idolatria. E é aí que nasce com Babel o politeísmo. Então Deus, para poder preservar ou retirar do politeísmo o monoteísmo, mas não é uma retirada inédita, porque antes de Babel, de Adão até Babel, nós temos o monoteísmo, que é, na história, o primeiro sistema, a adoração ao único Deus. Muitos historiadores discordam disso, mas não é verdade. A realidade é que primeiro começou o monoteísmo, depois veio o politeísmo, e em seguida Deus tirou do politeísmo Abrão, o pai exaltado. E a partir daí Deus vai passar a lidar com um povo que vai chamar de menina dos seus olhos, que vai chamar também de propriedade exclusiva dele no Antigo Testamento. Então, é nessa base que a gente vê Deus tratando com Israel no Antigo Testamento durante várias dispensações. Então, com Abraão, que nasce o povo de Israel, então a gente tem Abraão, Isaac e Jacó, vamos dizer, essa tríade de patriarcas que o próprio Deus vai fazer questão de se chamar assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele vai ter esse povo. Dentro desse contexto, foi o que discutimos na semana passada, não há como não inserirmos gentios dentro desse processo para o âmbito da salvação, porque em Abraão as famílias da terra seriam abençoadas. Então, isso não há problema nenhum, mas o que queremos dizer é que a gente tem um povo lá no Antigo Testamento, do capítulo 12º de Gênesis até chegar a Malaquias e passar por Malaquias e chegar num período pós-Babilônia, pós-exílio, com os evangelhos e a chegada de Cristo já dentro do Império Romano e na plenitude dos tempos Cristo vem, cumprindo Gênesis 3,15, e ele vem para cá e nasce, tem um ministério de 3 anos e meio, e logo após o ministério dele, ele ressuscita e ele vai assentar-se à direita de Deus. E dentro desse contexto, houve uma rejeição desse povo para com seu rei, e nessa rejeição há essa chegada de um novo povo, que é chamado também de nova humanidade,
que é chamado também de raça eleita, que é chamado também de sacerdócio real. E lá em Efésios, no capítulo 2, é dito que esse povo é um corpo que, de ambos os povos, judeus e gentios, há uma parede de separação que é derrubada e Deus faz um povo, que é a igreja. Mas essa igreja que chega como povo, em Atos 2, ela é diferente do povo de Deus, Israel, lá de Gênesis 12 até Atos 1. Então, ela é diferente. Então, esse povo de Israel, ele acaba sendo endurecido, e aí a gente pode ler Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11. E ele é endurecido para que a admissão chegue no contexto da igreja. A admissão dos gentios chegue num sentido mais, vamos dizer assim, de plenitude mesmo. Que os gentios foram salvos lá no Antigo Testamento com Israel, mas não como esses gentios são salvos no Novo Testamento através da igreja, que começa com os judeus, mas que dominantemente ou predominantemente os gentios acabam abarcando a igreja. Claro que a gente tem judeus hoje que são crentes, mas e o próprio Paulo fala como prova de que Deus não rejeitou o seu povo, que há um remanescente segundo a eleição da graça, que é o povo de Israel. E o próprio Paulo em Gálatas fala da igreja, mas a igreja pegando gentios e pegando também, em 6,16, o Israel de Deus. O Israel de Deus ali não é a igreja. O Israel de Deus é uma parte da igreja. Ele diz graça e misericórdia sobre todos e também sobre o Israel de Deus. Sobre todos, aí no caso, sobre os gentios, sobre eles, os gentios, e sobre o Israel de Deus. Então, dentro desse contexto, a gente acredita que Deus ele não rejeitou o seu povo, porque está escrito lá no capítulo de número 11 de Hebreus, né? 9, 10 e 11. No capítulo 11, Paulo já inicia dizendo que Deus não rejeitou o seu povo. E quando ele diz que Deus não rejeitou o seu povo, ele não está pensando na igreja, porque a igreja já é povo salvo, já é povo eleito. Mas ele está falando de uma ação de Deus para retomar um trato com Israel. Sendo assim, o Haire diz isto para que ele possa dar a ideia de que o endurecimento veio em parte, conforme diz Paulo, mas esse Israel vai ser trabalhado e tratado durante o período da 70ª semana de Daniel, que foi dada tanto para a Santa Cidade quanto para a, o templo. Então, o povo, o templo, a cidade. Então, isso tudo acontece e Deus ele vai trabalhar com Israel para salvá-la. E dentro da própria tribulação, os gentios eles serão salvos, mas eles têm uma ligação muito forte com o próprio Israel. Não somente por cuidar de Israel, porque Jesus disse: Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava enfermo e me visitaste, estava na prisão e foste me ver. Então, eles perguntam quando a gente fez isso, aí Jesus puxa Israel: quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, tem esse link. E no capítulo 12 de Apocalipse, que trabalha a mulher, e a mulher ali, depois a gente vai ver lá na frente, que a mulher tem todas as características para ser Israel, e o dragão vai perseguir a mulher, e quando ele não alcança a mulher, porque Deus dá asas de grande águia à mulher, que é protegida por um tempo, um ano, 2 tempos, mais 2 anos, 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio, que seriam os 3 anos e meio da grande tribulação, e Deus protegendo essa mulher, protegendo Israel. Como o dragão não atinge a mulher, aí diz, ele vai fazer guerra ao restante da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Deus. Então, a ideia ali é que ele vai perseguir aqueles que têm um link com Israel, que seria chamados de restante de sua semente ali,
no sentido de que eles têm são gentios, serão salvos na tribulação, mas têm estão atrelados também à nação de Israel. Como no Antigo Testamento, gentios estavam, a partir do estabelecimento do povo de Israel, gentios se convertiam e eram salvos quando ligados a Israel. Por isso que eles eram circuncidados e se tornavam prosélitos, e a salvação se dava com os gentios a partir de Israel. Então, estou falando não no contexto antes de Israel, porque tinha salvação, mas não tinha povo de Deus, né? Então, de Gênesis 3, depois da queda, até Gênesis 11, você não tem o povo de Deus. Você tem pessoas que acham graça diante de Deus, que Deus trabalha a salvação, mas Deus não tem um povo constituído de Gênesis 3 Exato. até Gênesis 11. Quando Deus estabelece seus povos, tem dois elementos marcadores. Gênesis 12, o povo de Deus, Israel. Atos 2, o povo de Deus, igreja. E depois que ele arrebata a igreja, ele vai trabalhar com o povo de Deus, Israel, que não foi rejeitado no campo da etnicidade, o Israel étnico não foi rejeitado plenamente. Ele foi rejeitado, não vou dizer nem rejeitado, ele que rejeitou. Não foi nem Deus que o rejeitou, porque Paulo diz: Deus não rejeitou o seu povo. Mas o povo de Israel rejeitou a Deus e acabou o reino sendo adiado e o endurecimento vindo em parte sobre Israel. Não que Deus endureceu no sentido de Deus não o querer, mas o endurecimento veio por parte do seu próprio endurecimento. Ele se endurece, ele se revolta, ele pede a crucificação de Cristo, ele o rejeita, ele decapita João Batista, ele crucifica a Cristo e, resultado final, eles são dispersos e ficam. O templo é destruído no ano 70, eles são dispersos e Deus vai trabalhando com a igreja até o momento que ele vai voltar a trabalhar com Israel. Isso que eu estou passando para os irmãos é justamente a compreensão que eu tenho do que Heide quer dizer quando ele coloca a distinção entre Israel e a igreja, faz nos crer que a igreja será tirada da terra antes do início da tribulação, que se aplicará especialmente a Israel. Eu vou dar uma parada aqui nesse tópico, porque esse tópico ele está relacionado com a epígrafe, e o irmão Elias disse que tinha, irmão Almi disse que tinha uma pergunta baseada nisto. Aí, Márcio, apesar de você ter levantado a mão primeiro, mas se for possível, porque o irmão Elias não perguntou, aí ele, irmão Elias, o quê? Estou vendo Elias aqui, irmão, estou como o pastor Zé Cerqueira, José Bezerra, viu Elias, Almi, irmão Almi, e aí eu paro, depois eu sigo com as outras questões colocadas. Tá Aí o senhor certo. pode, irmão Márcio, se quiser, abrir a tela. Então, a minha pergunta, na verdade, é mais uma colocação do que uma pergunta da aula passada, é que eu vejo como, assim, como básico, né, para o estudo, para o segmento do estudo escatológico, é a compreensão dessa distinção, Israel e igreja, né? Porque uma vez que não há essa compreensão, aí o entendimento vai ser outro, né? A interpretação vai ser outra. Então, baseado nisso, eu entendo perfeitamente a distinção entre esses dois povos, né? Agora, eu não sei se algum outro irmão aqui do grupo não compreende dessa mesma maneira. Na verdade, o meu objetivo seria saber se o grupo todo também compreende que Israel é um povo e igreja é outro, né? Mas parece-me que o Márcio ele tem uma compreensão diferente, se eu não me engano. Então, dentro dos questionamentos que ele tem feito, né, eu, na verdade, estaria dirigindo a minha pergunta era para ele, né, para que ele pudesse colocar
né? Se ele tem esse entendimento que Israel e a igreja não são distintos, né? A forma de compreensão dele e os textos que ele poderia apresentar para nós, porque, na verdade, essa seria a minha. Eu ia justamente fazer essa pergunta, né? Direcionar a ele, né? Porque ele tem feito algumas colocações, então eu gostaria de compreender, porque ele tem uma outra compreensão em relação a esses dois povos. Perfeito. Posso responder? Sim, Não, super tranquilo. Como nação, obviamente, são diferentes e são tratados de modo diferente durante as Escrituras. Israel surgiu depois de Abraão ou em Abraão, né? Como uma promessa ou como um povo separado para servir de testemunha do Deus vivo para as outras nações. Então, ela foi separada com uma função. Eles cumpriram e não cumpriram essa função durante a história. Pessoas foram salvas no Antigo Testamento, cidades foram salvas, como, por exemplo, Nínive, com testemunho de Jonas, que nem queria ir porque Nínive era um povo inimigo. Então, há sim uma distinção e uma razão para a existência de Israel dentro do plano divino. Nenhuma dúvida quanto à distinção e quanto à separação. Quanto a povo de Deus, eu também tenho dúvidas quanto a isso. A igreja é povo de Deus ou Israel é povo de Deus? Povo de Deus é quem Deus separou como santo e chamou como filho, que ele é filho, porque a depender da resposta que você determina para o que é povo de Deus, aí as duas coisas se confundem. Uma coisa é o salvo em Jesus Cristo. Para mim, esse é o povo de Deus. E existem salvos em Jesus Cristo em todas as nações, inclusive em Israel. Nesse aspecto, isso é o que a gente conhece ou reconhece como igreja no período atual. Então, quando eu leio Jesus falando sobre Paulo falando, Jesus falando sobre a videira, sobre o enxerto, sobre estar ligado à videira que é ele, a partir do momento que você é um ramo que é conectado à videira, você faz parte da videira, então você é povo de Deus. Essa é a visão que eu tenho. Como nação, existem planos para ser cumpridos para o povo de Israel, mas esses planos, eles, no meu entendimento, a grande maioria deles foi expandido na linha do tempo e no Evangelho, no Novo Testamento, ele foi amplificado para todas as nações. Então, tem muita coisa que a gente lê como povo de Deus direcionando para Israel, que eu tenho questionamentos para saber se não é povo de Deus santos. Que, vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo quando está falando dos mártires da grande tribulação. Ali não chama ninguém por nação, mas diz que de todas as tribos, povos e nações, todos. Então inclui israelita, brasileiro, japonês, não importa. De todas as nações, pessoas foram salvas e foram mártires na grande tribulação porque guerrearam contra o anticristo. Isso, para mim, nesse aspecto, eu não consigo enxergar distinção entre igreja e povo de Israel. Israel é o farol eleito por Deus, onde sairão 144 mil testemunhas, mas haverão conversão em todas as nações. E outro texto que eu trago com relação a esse mesmo período é em Daniel 12. Daniel 12, quando está descrevendo o fim dos tempos, Daniel coloca ali: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e habitará, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Neste tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto.
Ou seja, o teu povo, escrito no livro, e a gente está falando aqui, pelo que eu entendo, o livro da vida, não está falando do cara que nasceu judeu e fez a circuncisão. Está falando de quem é salvo, que tem o nome no livro da vida. Então, o povo de Deus não é uma nação. O povo de Deus é quem faz a vontade de Deus. Isso daí Jesus explica um monte de vezes e tem dezenas de parábolas falando quem é que é o povo de Deus. E uma das coisas mais importantes no meu entendimento é que a gente não fala de religião. Jesus quase nunca falou de religião. Toda vez que ele falou sobre religião, ele estava batendo em fariseu e nos mestres da lei. Jesus, nas parábolas, nos ensinos, em todo o processo, ele sempre falou de reino. Reino. Então, a gente está falando muito mais de um sistema de governo político, um jeito de governar, do que efetivamente algo que é sentimento ou é, eleição porque nasceu numa família judia. Não, ele está falando de reino. E ele chama de embaixador dele, de filho, aquele que faz a vontade do pai, não quem nasceu em determinada família ou nação. Então, se eu consigo resumir o meu modo de pensar e as questões que eu tenho sobre isso com relação ao que é povo de Deus e o que não é povo de Deus, se há distinção e não há distinção, eu vou por esse caminho. Porque quando eu leio Daniel 12 e está falando ali do fim dos tempos, eu não consigo enxergar, porque fala, do teu povo está falando de Israel. Não, porque o versículo é muito claro no meu jeito de entender, que está falando de quem está no livro, não de quem nasceu em família judaica, independente de que país que o cara nasceu. Então, o povo de Deus é uma pergunta que eu devolvo para o grupo. Quem é o povo de Deus? Na linha do tempo, e a gente já falou disso algumas vezes, na linha do tempo, desde Gênesis até o fim do fim, quem é o povo de Deus? É quem nasce numa nação ou quem faz a vontade do Pai? O que Jesus diz a respeito disso? Talvez isso a gente deva considerar para sair um pouco do básico da hermenêutica ou da leitura, dizendo, não, isso aqui é Israel, isso aqui não é Israel. Peraí, quem é o povo de Deus? Essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que efetivamente fazer. Ok. Então vamos devolver para o pastor Evaldo. Então, agora dá uma clareada, pastor Evaldo, sobre justamente esse aspecto, né? Da distinção Israel e igreja. Ele fez as colocações aí, não sou eu que vou responder, mas pastor Evaldo, devolvo para o irmão de tudo que o Márcio comentou, fazer o resumo. Posso falar só uma coisa aí, Elmir? Antes, porém? É, você pode segurar um minutinho até o pastor Evaldo colocar, Hélio? Depois você faz? Mas o irmão Hélio quer falar, ele pode falar, não tem problema Tá não. bom, então o pastor Evaldo concedeu, Hélio. Vai em Você frente. quer me amordaçar, rapaz? Já quis Não, amordaçar o Márcio. não, mas Agora é. quer me amordaçar? Mas Assim tem não dá, o né? mestre, o mestre é o Evaldo, e se ele Eu concedeu a sei, palavra a mas você, está concedido. nós somos leigos. Não, é só para. É rapidinho. Depois o professor Evaldo vai completar tudo. Desculpa, estou com uma tosse desde quarta-feira. Para mim, diferentemente do Márcio, eu sempre entendi Israel como povo de Deus, que foi o povo escolhido de Deus. Porque eu vejo nas Escrituras Paulo falando com respeito à igreja, ele nunca chama a igreja de povo de Deus, os crentes, né, convertidos na graça, mas sim, sempre ele trata como igreja de Deus. Então, eu só queria colocar. Para mim, sempre foi o povo de Israel, povo de Deus, que Deus escolheu aquela nação para trabalhar com ela. E depois a igreja, depois de Pentecostes, Paulo, em todos os seus escritos, sempre fala a igreja de Deus e não trata a igreja, o termo, né, de povo de Deus. Ele não usa o termo povo de Deus para a igreja. Era só isso que eu queria dizer. Ok, obrigado, Hélio. O Alcindo, o Daniel também tem com a mão levantada, pastor Evaldo. Permite que ele fale dentro do mesmo assunto, Daniel? Sim. Então, pode permitir, pastor Evaldo? Daniel? Daniel, vai em frente, Daniel.
Então, eu entendo exatamente essa divisão, principalmente lá em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, nós vamos ver Deus falando a palavra do meu povo, né? Chamarei meu povo que não era meu povo, né? Depois, porque essa parte aqui de Romanos é aquele rompimento. Eu enxergo Romanos de 1 a 8, tudo da igreja. De 9 a 11, Israel. De 12 para frente, volta a tratar com a igreja. Assim que eu leio o livro de Romanos. E eu acho muito interessante no capítulo 10, 21, me permite ler, ao passo que, a respeito de Israel, ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e desobediente. Então, ali, eu, essa parte que me deixa bem esclarecido essa questão, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Francisco Carlos também toca a mão, pastor Evaldo. É no mesmo assunto, né? Irmãos, não vamos fugir do assunto, tá? Distinção Vai, Israel Não, e é o Francisco mesmo igreja. Carlos. assunto. É, Ok. é o mesmo assunto. É, Pedro, 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não tenho nenhum problema em dizer que a igreja é o povo de Deus e também que Israel é o povo de Deus. Eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, o tratamento com Israel é um, o tratamento com a igreja é outro. Perfeito. É só essa colocação. Muito bom. Mais uma mãozinha levantada aí. O pastor Evaldo vai ficar por finalmente, então, pastor. Irmão Fernando, dentro do mesmo assunto, por favor. Pode abaixar a mão, Francisco Carlos. Assim, Primeiramente, boa noite, meus irmãos. Desculpe chegar um pouquinho atrasado aí, Boa noite. mas Boa noite, Fernando. aproveitar Boa noite, o Fernando. comentário, como foi colocado. E uma pergunta: em Gênesis 22, capítulo 17, a Bíblia fala da descendência de Abraão, quando Deus faz aquela promessa para ele. Em Gálatas vem a confirmação. Para nós ser povo de Deus e descendente de Jesus, nós temos o quê? Temos que aceitar. Então, automaticamente, como foi frisado, acredito que é que o Márcio está defendendo, eu acredito também que nós somos o povo de Deus. Não só a igreja, é uma separação. Por causa dessa promessa que foi feita para Abraão. Para nós se tornarmos descendentes de Abraão, temos que aceitar Jesus. Para nós sermos descendentes de um povo e ser do povo dele, temos que ter essa decisão. Então, acredito sim. Como foi também colocado pelo irmão Carli, algumas coisas, sim, algumas profecias específicas para o povo de Israel. Mas o povo, em contexto em geral, somos a gente. Todos nós que aceitamos a Jesus. Muito bem. Então, não temos mais mãos levantadas, então o pastor Evaldo vai fazer o esclarecimento, então, dessa questão povo, distinção, Israel e igreja. Assim, irmãos, já começamos trabalhando essa questão da distinção entre Israel e igreja, e o que o irmão Almir traz é que se eu souber fazer a distinção entre Israel e igreja, eu tenho uma chave hermenêutica maravilhosa para o escatom. Eu tenho uma chave hermenêutica maravilhosa. Nós entendemos, falo nós, dispensacionalistas, clássicos e realizados, que existem dois povos. Dois povos. O povo de Deus, Israel, é o povo primeiro. A igreja, ela nasce de Israel. O próprio Abraão, ele é pai dos crentes. Então, mais uma vez eu friso, de Gênesis 3, depois da queda, até Gênesis 11, não tem povo de Deus. Tem pessoas que resolvem seguir a Deus nos primeiros momentos. A gente tem ali Enoque, tem Enos, onde começou a invocar o Senhor. Tem o próprio Adão e Eva também são salvos.
A gente tem 100, a gente tem pessoas que creem, pessoas que são salvas. Nesse contexto, até chegar lá em Babel. Então, depois de Babel, quando a confusão das línguas, aí há necessidade de Deus criar o seu povo. Mas o seu povo não é uniforme. Então, no Antigo Testamento, temos um povo de Deus que se chama Israel. Ainda que Nínive creia em Cristo, os 120 ali, mas aqueles 120 creram por causa de um judeu chamado Jonas, apesar dele não querer. Mas a mensagem veio do judeu, do Deus de Israel, que alcançou os ninivitas, como outras pessoas que não são judias e que creem. Aí nós citamos na terça passada que até na libertação do povo do Egito, nós temos pessoas que creem e são livres. O sangue passou na veiga da porta também de egípcios. E Deus salvou pessoas ali. Quando a gente vai para os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, nós temos Deus trabalhando através do profeta Isaías, Jeremias, os profetas menores, maiores e outros livros, falando de Israel como povo de Deus. Bichinho de Jacó, meu povo, ou propriedade exclusiva de Deus. Então, a gente tem um Israel. A gente não vai poder dizer que esse povo lá do Antigo Testamento era a igreja, que é o que os aliancistas querem defender, os reformados, de que o povo de Deus é um só e que a igreja era, lá no Antigo Testamento, Israel. Não tem isso aí, não tem base bíblica nenhuma para se sustentar. E quando você chega no Novo Testamento, a partir de Atos 2, nasce um novo povo. Só que esse novo povo, ele tem um Cristo como cabeça, porque ele é assunto ao céu, e ao assentar-se à direita de Deus, ele se torna cabeça dessa nova raça, dessa raça eleita, como disse o irmão Carlito, desse povo especial, dessa raça eleita, desse sacerdócio real. Então, a igreja nasce. Quando a igreja nasce, ela é diferente. Agora, quando a gente vai para o Antigo Testamento, do capítulo 12 para cá, para as pessoas se tornarem salvas, regra geral, ela tinha que se encaixar lá no povo de Israel. Quando a gente vem para a igreja no Novo Testamento, aí você tem o povo de Deus, porque é essa questão, a gente tem que ver dois povos. Não tem, o irmão Daniel traz, a gente não tem como não ver dois povos. Então, quando você tem o capítulo 11, Paulo escrevendo aos Romanos, ele trabalha capítulo 9, 10 e 11 para falar da rejeição de Israel e, ao mesmo tempo, da sua readmissão. Aí ele vai dizer lá, veja, ele está com a igreja, mas ele vai dizer lá, porventura Deus rejeitou o seu povo? Ele chamou de seu povo um povo que não estava salvo, um povo que estava para trás, um povo que estava endurecido. Aí ele diz, porventura rejeitou Deus seu povo? Ele dá um exemplo, ele mesmo. Ele disse, não, porque eu sou judeu, da tribo de Benjamim lá, eu sou judeu. E ele não dá só o exemplo dele. No versículo 5 ele diz, tem também judeus convertidos na igreja. Ele diz, tem um remanescente segundo a eleição da graça. Mas está tudo aqui dentro, Efésios 2, ele diz, com a cruz derrubou a parede de separação, de ambos os povos fez um, então ele pegou gentios e judeus e ele formou a igreja. Esse é o povo atual. Qualquer pessoa que se converter hoje, que aceitar Cristo, está dentro desse povo, que é o povo igreja. Mas quando essa igreja sair daqui, Deus vai virar os seus olhos para o povo de Israel. Isso a gente que está inventando? Não. Não é, não somos nós que estamos inventando. É o que está escrito. Aí Márcio citou, capítulo 12. Não tem como ali no capítulo 12 ser igreja. Não tem como. Porque, primeiro, é um texto que no capítulo 9 Paulo já estava... Daniel não tinha nunca em mente, nunca ele tinha em mente a igreja. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo
e a tua santa cidade. Você vai para a história, vai verificar que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele fala de um outro povo, só que não é povo de Deus, aí é o povo romano. Esse povo romano, ele, através de Tito, general, destruiu o santuário no ano 70 e destruiu a cidade. Aí, Jesus usa isso. Ele cita Daniel 9 no sermão escatológico dele. Ele cita os dois textos. E aí vamos verificar se ele citou a igreja, se ele chamou aquele povo do livro lá. Porque, é claro, a igreja está no livro da vida. Nenhuma dúvida. Não é só a igreja, os que não eram povo antes, que não eram povo de Deus. Enoque, Noé, não eram povo de Deus, individualmente, e estão no livro. Então, não é questão de povo ali ser igreja. Não é igreja. Por que não é igreja, pastor? Porque Daniel está falando, até a oração dele que ele faz por 21 dias, é pelo povo de Israel. Ele exclusivamente pelo povo de Israel. E quando Gabriel chega para dar as 70 semanas, ele está dando para ele a respeito do povo de Israel. E aí, quando você chega no capítulo 12, ele diz: naquele tempo se levantará Miguel, um príncipe que levanta pelos filhos do teu povo. E Miguel nunca se levantou pela igreja. E quando ele se levanta lá no capítulo 12, é no capítulo da mulher, que tem ela é vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. A gente vai para a alusão, a Bíblia se entende com a Bíblia. Quando você vai lá para Gênesis 37, verso 9, a explicação do sonho dada por a hermenêutica do sonho dada pelo próprio Jacó. Ele conta o sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se prostraram diante dele. Aí ele vai dizer assim, Jacó vai dizer: meu filho, você está dizendo que virei eu, o sol, tua mãe, a lua, Raquel, e teus irmãos, as 11 estrelas, se prostrar diante de você, que é a 12ª? E aí José diz: sim. E Jacó é Israel, porque Jacó lutou com Deus no Val de Jaboque, no capítulo 32, e mudou o nome de suplantador para Israel. Então, aquela mulher do capítulo 12 é uma alusão de Apocalipse a Israel. Ela foge, como a irmã Cristina colocou bem aqui, ela foge para o deserto, e Jesus, ela disse, não tem como ser igreja, porque Jesus disse, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E depois ele diz, orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Jesus está dando o sermão escatológico, e o sermão escatológico, 24 e 25 de Mateus, 21 de Lucas e 13 de Marcos, se a gente faz a distinção entre Israel e a igreja, a gente entende perfeitamente o sermão escatológico. Aí Jesus vai e dá uma chave. Ele dá uma chave, porque lá no capítulo 24, quando ele fala da grande tribulação, aí ele faz uma citação. Ele diz assim no capítulo 24, lá no verso 15, quando começa a grande tribulação, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem ele entenda. E aí, dentro desse contexto da tribulação, ele diz, mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Sábado não tem como estar ligado a Israel. E aí ele diz no verso 21, porque haverá então, e aqui é importante, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. Ele está dizendo, ele está fazendo uma citação que não é dele. A citação aqui é Daniel 12, é justamente o verso 1 de Daniel 12. Aí ele diz, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, e nunca haverá, tampouco haverá jamais até agora. Aí, quando a gente vai para Daniel, no capítulo 12, que foi a citação que Márcio deu, aí quando a gente chega em Daniel, capítulo 12, e a gente lê o verso 1, a gente vê que esse verso 1 foi a citação de Jesus. Jesus usou Daniel 9 e ele usou para Daniel 12. Ele diz assim, aqui ele só não citou o Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe,
que se levanta pelos filhos do teu povo. Teu povo aqui não é povo aberto. Pode ser igreja, pode ser... Não, é povo aqui, Israel, do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Haverá um tempo de angústia. Aí entra o que Jesus falou, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, do povo de Israel, porque ele vai ser livre da ira dentro da tribulação. Por que que eu digo isto? Porque ele cita aqui, e vocês podem prestar atenção, haverá um tempo de angústia, só que não tem um adjunta de nominal aqui. Haverá um tempo de angústia. O que tempo de angústia é esse? Os 42 meses da grande tribulação, que Jesus falou, chamou de grande tribulação. Tempo de angústia. Quando você pega esse texto aqui, e você liga com Jeremias capítulo 30, vocês podem abrir aí, Jeremias capítulo 30, e tem em mente tempo de angústia. Aí Jeremias capítulo 30. Não só Jeremias, eu só vou citar esse por causa do tempo. Mas Jeremias capítulo 30, versículos 6 e 7, olha o que diz, verso 6. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Dores de parto. Aí Jesus falou de princípio de dores. Porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. E por que se têm tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que nunca houve outro semelhante. Tem ou não tem a relação? Ele está falando o que Jesus falou e o que Daniel falou. Não terá dia igual, ou não terá dias iguais àquele, nunca houve. Aqui ele usa no singular, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E agora? É tempo de angústia. Agora tem aí um complemento. Lá Daniel não citou o complemento. Falou, dias iguais não há, mas é tempo de angústia. Aqui ele diz, tempo de angústias para Jacó. Não é para a igreja. Tempo de angústia, aquele tempo de tribulação, de grande tribulação, é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela, que é o que Daniel colocou. Será livre todo aquele que estiver escrito no livro. De Israel, nesse contexto, no de lá, Israel, ele diz, haverá um tempo de angústia para Jacó, e ele será livre dela, Jesus colocou. Agora, abra Lucas 21, o mesmo sermão escatológico, agora com dados diferentes. Aí você vai para Lucas 21, a grande tribulação. Você olha bem aí, Lucas 21, do verso 20 ao 24. É a mesma coisa de Mateus 24, agora com mais dados, porque a Bíblia é assim, né? Um texto ajuda a gente a compreender o outro, aí vai um ajudando a compreender o outro. Então, sermão profético continua, a grande tribulação. Agora em Lucas, como é que está? Mas quando, Jesus falando, quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei, então, que é chegada a sua desolação. Claro que isso tem a ver com o ano 70? Tem. Mas não há nenhum problema, a gente chama de apotelesmática, né? De uma profecia se cumprir aqui e se cumprir ali. Então, vai se cumprir, se cumpriu no ano 70, se cumpriu. Mas isso também terá uma relação com a grande tribulação, lá, período final. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Agora, olha, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Que dias? Os dias lá de Miguel, capítulo de Daniel 12. Os dias que não houve iguais. Os dias de Jeremias, tempo de angústia de Jacó. Agora, olha, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira. E ira sobre quem? Sobre este povo, que é o povo lá de Daniel, o povo de Israel. Ira sobre este povo. E diz, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Não foi a igreja. Israel foi levada cativa para todas as nações. E agora entra o período da grande tribulação.
e Jerusalém será pisada pelos gentios, gentios, que não é judeu. Esses gentios são gentios incrédulos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. E esse tempo dos gentios dura quanto, pastor Evaldo? 42 meses. Porque ele diz, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Abra Apocalipse 11 e dê uma olhada no verso de número 3, verso de número 1 e 2. Aí diz assim, verso 1, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, João recebeu a cana semelhante à vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, para João, mede o templo de Deus, um templo literal, a linguagem aqui é literal, não tem nada a ver com o templo de Deus ser a pessoa, e o altar e os que nele adoram. Tem altar, é o templo reconstruído de Israel no futuro. Deixa o átrio, tem átrio, que está fora do templo, e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa, que é Jerusalém, por quanto tempo? 42 meses. Que são os 42 meses finais, linkados lá com o que Jesus disse, cairão aos fios da espada, haverá grande ira contra este povo, o povo de Deus aí não é a igreja, é Israel, e aqui Jesus está separando, não é a gente que separa, não é a gente que faz a distinção, é Jesus que está fazendo a distinção. Ele coloca aqui que Jerusalém será pisada pelos gentios. Jesus colocou lá, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Se ficasse só aí, a gente não entenderia quanto tempo seria, mas quando a gente chega em 11, versículo 2, a gente entende que o tempo são 42 meses, ou seja, 6 meses, 12 meses, mais 12, 24, mais 12, 36, mais 6, 3 anos e meio finais, que Jerusalém será pisada até, e Israel vai ser perseguido. Então, é questão de propósito. Por que a igreja não passa pela tribulação? Porque não é o propósito de Deus para ela. Porque Deus tem um propósito agora para tratar com Israel, ele vai tratar com os judeus. Daí a distinção. Se a gente faz a distinção, não é questão de dizer, é um povo só? Não, nós temos dois povos, e Paulo atesta isso categoricamente, quando ele diz para a igreja, isso lá em Romanos 11, Deus não rejeitou o seu povo, e era um povo incrédulo. E aí ele está falando de seu povo, mas ele sabe também que a igreja é povo de Deus. E ele mesmo diz lá o irmão Daniel colocou, ele diz lá em 1 Coríntios 10, verso 31, verso 32, ele diz, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, gentios aqui incrédulos, judeu, povo de Deus rejeitado, endurecido, e a igreja de Deus. Não deis escândalo, aí botou os três, nem a judeus, nem a gentios, nem a igreja de Deus. Então, a igreja de Deus é povo de Deus? Hoje, qualquer pessoa que se converter tem que entrar na igreja. A igreja não salva, mas ela tem que pertencer ao corpo de Cristo pelo batismo do Espírito Santo. Isso agora. Lá no período do Antigo Testamento não tinha batismo no Espírito Santo, mas de capítulo 12 até capítulo 1 de Atos, se quisesse crer em Cristo, tinha que estar vinculado com Israel para ter a sua salvação. Agora é com a igreja. Na tribulação, tem um link com Israel. Então, Deus vai tratar com Israel, povo de Deus, e está aqui. Então, por esses textos aqui, tem tantos outros, mas o tempo a gente não permite a gente andar mais por eles, mas esses textos todos aqui dão a demonstração que tem uma distinção. Evaldo que fez, dispensacionalistas que fizeram, não. Daniel, capítulo 9 e capítulo 12, mostra claramente, se a gente ler o livro e entender o contexto, que ali, povo de Deus escrito no livro, não é a igreja. O livro ali, o livro da vida, a gente tem o nome do livro da vida, mas a gente tem que entender os espaços geográficos, o tempo. Então, o tempo da igreja é de Atos 2 até o seu arrebatamento. É o tempo da igreja. Quando a igreja acabar esse tempo da igreja, Deus vai tratar com Israel. É o seu povo. Tranquilo, ele retoma Pastor, Israel. Sim. Só gostaria de contribuir um pouquinho com relação ao que o senhor está falando, porque o senhor está voltando de novo naquele primeiro tópico. Então, só para eu fazer um disclaimer aqui, com relação ao meu entendimento, tá? Quando a gente está... O senhor usou a palavra apologética, se não me engano, falando de múltiplos cumprimentos de uma mesma profecia. Eu não sei se é essa palavra ou não. É apotelese.
É isso aí, apotelesmática, é isso aí. Então, nós já estudamos, lemos e falamos de algumas coisas. O livro de Daniel, no capítulo 12, diz que o anjo manda Daniel selar e informa por que ele tinha que selar o livro, porque essas coisas seriam reveladas no fim dos tempos. Vem Jesus, e aí o texto que o irmão Daniel leu, onde Paulo está citando Isaías. Então, o texto que o irmão Daniel leu é uma citação de Paulo a Isaías. E ele continua naquele texto de Romanos. Não para naquele versículo especificamente. Ele está falando, e aquele contexto é um contexto de salvação, né? Ele fala até o capítulo 7 sobre pecado, capítulo 8 e 9 ele fala sobre o Espírito Santo, né? Tem várias maneiras da gente ler Romanos, como o irmão Daniel falou, e de outras maneiras como essa que eu estou explicando agora. É, então, assim, quando eu leio Daniel e tem uma mensagem direta do anjo e ele escreve isso, dizendo, olha, isso daí você fecha, porque isso vai ser revelado mais detalhes lá na frente. Vem Jesus, usa esse mesmo texto, amplia a nossa concepção com relação à revelação do que aconteceria no final, tanto em Lucas quanto em Mateus, né? A gente tem, quando o senhor começou a falar, eram todos os textos que eu estava marcado aqui, porque a gente tem que entender, conforme o senhor falou ao final. Tem que entender o contexto histórico e regional, tá? E aí o literalismo que a gente sempre fala aqui da leitura do texto, ele perde um pouco do sentido quando a gente usa algo, porque está dizendo, tá bem claro ali para mim, o teu povo que está escrito no livro. E aí a gente vai usar interpretações e vai fazer, não, aquele ali é só Israel. Isso daí é uma inferência que está sendo colocada, porque o Está texto dizendo, diz Márcio, outra coisa. está dizendo que é Israel, é Jesus, não sou eu. Porque Jesus colocou o texto e o escritor de Daniel disse angústia, tempos de angústia. E Jeremias vai dizer, é o tempo de angústia para Jacó. Então, quem coloca, Márcio, que é para Pastor, Jacó, tá bom. é o texto. E não tem só esse, viu? Não, tudo Tem bem. Ezequiel, Jacó. tem Não, tudo bem. Isaías, e tem Jacó. Sofonias. Não, tudo bem. Sim, Vamos trazer Jacó, então. Esse sim, texto é importante. Vamos sim. trazer Jacó. A promessa de Deus a Abraão, Isaac e Jacó é todas as nações serem benditas através deles. Quando a gente fala sobre o enxerto da igreja, da videira, a gente coloca isso tudo e Deus fala, Jesus fala sobre o povo de Deus, né? Nós não somos apenas povo, nós somos filhos, nós somos amigos, nós somos embaixadores, nós somos reis Mas com Ele. a videira, ela tem a ver com a igreja. A videira Exato, de 15 tem sim. a ver com a igreja, não é com Israel. Os ramos ali, a igreja. Agora, quando a gente vai para a oliveira, talvez seja isso que você queira dizer, porque lá tem a Uhum, oliveira de 9 sim, a 11, fala da boa oliveira, e a boa oliveira é povo de Deus, mas aí você tem que ver os tempos. Então, tem o tempo do povo de Deus que os gentios entrou, então os zambujeiros, os ramos desses zambujeiros, eles foram enxertados na boa oliveira, que não é sim, Israel. A boa oliveira é tá. povo de Deus. Agora, Exato. esse povo de Deus agora é igreja, mas lá na frente será a boa oliveira vai ter o reenxerto. Esse Tá. reenxerto dos ramos, que eram os ramos originais, esses ramos originais estão postos de lado, é isso que Paulo está dizendo, Uhum, porque o endurecimento vem em parte sobre eles, e aí entra, você colocou Apocalipse 7, de todas as tribos, línguas, nações, ali são gentios convertidos da tribulação, você dizer, Israel está ali como povo de Deus? Tá. E esse povo aqui é fruto do trabalho, possivelmente, dos 144 mil que são judeus e que já foram produtos das duas testemunhas que são judias também. Então, essa ação de Deus com esse povo, dentro de um contexto da 70ª semana de Daniel, que foi dada para o povo de Israel e para a felicidade desse povo, se a gente conseguir fazer essa separação, a gente vai entender melhor os textos bíblicos. Tá, Agora, eu se a tenho, eu gente... tenho, Sim, eu tenho só uma questão
porque a gente está sendo extremamente, a gente está sempre segmentando. E quando eu leio sobre grande tribulação, está falando que é grande tribulação a qual nunca houve no mundo. Então, ela não é só para a cidade de Jerusalém ou para o povo judeu. Em todos os textos que a gente leu, a gente estuda, a gente está falando inclusive de salvação e de um reino mundial do anticristo. Então, assim, quando eu olho Mas para essa grande tribulação é porque a ira de Deus vai ser derramada para os habitantes da terra. Mas exato. ela não toca em Israel, essa ira de Deus. Então, quando diz que dias iguais àqueles nunca houve, e ele agora Isso. Jesus vai colocar a ira que Jesus fala sobre este povo, que eu esqueci de dizer, quando ele diz e ira sobre este povo, que é o povo de Israel, não é a igreja. Quando ele diz ira sobre este povo, ele está falando de um tempo de angústia, porque Israel vai ser vítima da ira do dragão e da ira do anticristo, que não vai alcançá-lo, vai alcançar só Mas as duas. todos os santos serão, certo? Haverá um mar de mártires, todos Não, o os que eu quero santos. dizer é que a ira de Deus, a ira do anticristo e do Hum. falso profeta, ela não consegue atingir Israel. É como você falou, eu só troco a Não, coisa. Eu digo não, assim, ela não vai conseguir. a ira do anticristo e a ira do dragão, ele é lançado no capítulo 12, e diz que quando ele foi lançado na terra, ele saiu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e a ira do dragão é para perseguir a mulher. A ira de dragão é para perseguir a mulher, e ele vai perseguir a mulher, mas só que Deus vai proteger a mulher por 1.260 dias, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses. Então, ele não vai conseguir, eles dois não vão conseguir, o diabo e o dragão não vão, e o falso profeta não vão conseguir perseguir, não vão conseguir, vamos dizer assim, é tempo de angústia porque ela está fugindo, é tempo de angústia porque ela está fugindo, fuja, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, quem não ore para que não seja no sábado, ela está fugindo, mas Israel é guardada. Agora, quem é que vai ser atingido pela ira do dragão e pela ira do homem? São gentios convertidos da tribulação, alguns serão martirizados, e você citou aí, capítulo 7, é uma multidão incontável de todos os povos, línguas, porque eu entendo que a tribulação não é um momento difícil, é um momento crucial, é um momento que nunca houve na Terra, mas é um momento de avivamento, porque Deus vai derramar o seu espírito, Deus vai derramar o seu espírito sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá, é a nova aliança. O que aconteceu em Pentecostes só foi um espelho para o que vai acontecer, porque Joel, quando diz lá em capítulo 2, ele está fazendo referência, não é a Pentecostes. Pedro É o diz, futuro, usa o é o nosso aplicação, futuro. é para o final do período, Nos onde últimos Deus vai dias é derramar. lá, não é lá no passado. Tá lá isso vai entrar no milênio, porque é a nova aliança. A nova aliança vai ser inaugurada no milênio, mas Deus já começa a derramar o seu espírito, porque, rapaz, quando a gente olha 144 mil irrepreensíveis, a descrição no capítulo 14 deles é uma descrição de santos santos numa perfeição que eu não sei se a gente chega a essa perfeição daqueles 144 mil no sentido da conduta, do caráter. Eu estou dizendo, claro, que a gente é crente, tem a santidade de Deus e tudo, mas o que eu quero dizer, dentro daquele período, você tem duas testemunhas que são excepcionais, você tem 144 mil e vai entrar as almas debaixo do altar do capítulo 6, vai entrar do capítulo 7 mártires, vai entrar capítulo 20, versículo 4, mártires, e vai entrar também o núcleo do milênio. Eu queria concluir a linha de Não, mas raciocínio do eu povo só de vou Deus. fechar. As ovelhas que Jesus encontrar quando voltar, os pequeninos irmãos, então é um avivamento maravilhoso. Agora, é para a igreja? Não é para a igreja. Por que não é para a igreja? Porque a igreja foi tirada antes. Deus livrou a igreja da ira na manifestação de Cristo. Ele tirou a igreja e aí ele derramou a sua ira com 7 selos, com 7 trombetas e com 7 taças. Esses são os sinais do capítulo 24 de Mateus. 24 de Mateus, se você botar a igreja, se dá mal, porque ali não é a igreja. Nem a igreja existia. A pergunta são dos discípulos, eles não são judeus? Ou eles não são igreja ainda? Pentecostes não ocorreu, então, quando eles perguntam os sinais da tua vinda e do fim do mundo, e Jesus está dizendo para Israel isso. Ele não está falando para a igreja. Então, quando a gente bota a igreja no capítulo 24 de Mateus, ou no Sermão Escatológico, a gente se dá mal. Então, Pastor, essa a questão. Agora, o povo de Deus... Uma parte, irmão.
igreja na graça e Israel na tribulação. Dispensação da graça começa em Atos 2, termina antes dos 7 anos, porque a 70ª semana de Daniel, ela não é graça, não é dispensação da graça. É graça porque Deus salva, mas não é dispensação da graça. Então, igreja nasceu em Atos 2, igreja sobe antes da 70ª semana, porque é aqui que termina a dispensação da graça. Agora, aqui é um período em que Deus vai lidar com esse povo. Haverá grande ira contra esse povo, não igreja, Israel. A ira é sobre esse povo. Daniel 12, livro ali, não tem como. A gente não vai dizer, engessar e você pegar ali e dizer, livro, todo que está escrito no livro aqui, tem que ser o livro da vida aqui, todo mundo. Não é, porque ali até a ressurreição ele coloca muitos, colocando para Israel, muitos ressuscitarão ali, ele dá no verso 2. Então, essa é a questão. Um momento, irmãos, um momento, por favor, uma partezinha. Eu creio que o pastor Lourival tem algo a acrescentar. Márcio, só um segundinho, por favor, para não ficar um diálogo muito Não, acho que tem extensivo. duas mãos aí também, irmão. Vamos Bota para ouvir. baixo. Mas é que assim, ó, Mas- sinceramente, a gente conversou e combinou de esclarecer o assunto. Isso, exato, mas é dentro do Exatamente. assunto. E assim, não concluiu, mas tudo bem, eu passo a palavra. Eu só Vamos estou voltar. seguindo a regra determinada aqui. Isso, exato, exatamente. Nós vamos voltar com você depois, mas assim, o assunto é distinção igreja e Israel, correto? Esse é o nosso assunto. Vamos ouvir o pastor Legal até para ter mais uma participação e você depois entra novamente na sequência. Pastor Lorival. É, eu acho que a gente tem que evitar ser muito prolixo, né? Quando defender um pensamento, uma ideia, até porque, assim, é, eu acho que quem está conduzindo o estudo é o pastor Ivaldo, e aí a gente faz pergunta para ele, né? Pergunta, quer dizer, que é uma frase com um final de interrogação. Agora, defender a ideia já é outra sessão, né? É um estudo à parte. Então, que o povo, que nem o Almir pediu para fazer a verificação sobre a distinção entre Israel e igreja. Isso aí, se alguém tinha algum pensamento diferente. Aí entrou a linha do povo de Deus. Eu acho que é desnecessário a gente discutir essa questão do povo de Deus, porque em todos os tempos tem o povo de Deus, no Antigo Testamento, na igreja e também no futuro tem o povo de Deus. É indiscutível que a igreja é povo de Deus. Entre alguns textos, tem Tito 2,14, Jesus morreu, né, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si o povo seu especial, né, zeloso de boas obras. Nós temos também Hebreus, capítulo 10, verso 30, que fala, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Temos também Hebreus 11, 25, é um texto do Novo Testamento, mas que claramente aqui está tratando da pessoa de Moisés em relação ao povo de Deus, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Quer dizer, precisa ver o contexto onde a frase aparece. E o capítulo 13, verso 12, ele fala, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Quer dizer, qual o povo que ele vai santificar? Não é o povo do mundo, não é o povo incrédulo, mas é o seu povo. E o texto que o irmão Carlito leu, de 1 de Pedro 2:9, ele poderia ter lido 2:10 também, que fala, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que
Não Perfeito. tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quer dizer, claramente aqui está dizendo, está falando até que os dois eram povos, né? Povo de Deus, e agora a igreja é o povo de Deus. E para concluir ainda, no futuro, Apocalipse 21:3, na Jerusalém celestial, né? Haverá o povo de Deus também. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, é, não, é um assunto que, assim, não tem o que discutir e defender. Agora, voltando ao que o Almir colocou, e que o pastor Evaldo vai tratar mais na frente, questão de mordomia ou responsabilidade de cada povo em seu devido tempo, né? Então, eu acho que a gente poderia prosseguir o assunto pautado nisso. Ok, ok. Muito obrigado, pastor Lorival. A Cristina também quer uma participação e depois vou voltar para o Márcio. Cristina. Se Deus é pai, como diz o pastor Evaldo, todos somos filhos de Deus. Então todo mundo é povo de Deus, até os que o rejeitam. É povo de Deus, ele que fez, ele que criou. Então eu não tenho problema com isso. E como o pastor Lorival falou, devemos ficar no tema. Só falando de Jeremias, que o pastor leu, o pastor Evaldo leu, Jeremias 37. Ele diz assim: haverá tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, quem é Jacó, será salvo dela. Se Deus vai livrar Jacó dessa angústia, por que não pode livrar a igreja antes? Por que ele não pode? São dois filhos, ele tem dois tratamentos. A igreja é povo. E Jacó também. Jacó vai ser salvo. Está escrito aqui, porém, será salvo dela, será salvo da grande angústia. Vai tirar a igreja também. É o meu pensamento. Obrigado. Ok, muito bem. Eu Então, eu só o digo, irmão, nosso foco, Ana voltando, Cristina, né? antes do irmão, viu, irmão, e só Sim. pegando aí, eu entendo que Deus livra os dois povos. Agora, ele livra o primeiro povo, igreja, da ira. E a ira é o momento ali, os 7 anos de tribulação. Porque diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, quando ele se manifestar, ou esperando, para esperar Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Como é que ele nos livra da ira futura? Ele diz que na manifestação de Cristo, ele nos livra da ira futura. Se fosse no final da tribulação, que ira seria essa? Porque o milênio não é ira. O milênio não é ira. Então, se diz lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo de número 10, esperando ao Senhor Jesus Cristo, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então, na manifestação dele, é na manifestação dele que ele livra a igreja da ira futura. Se é a manifestação, não pode ser no final, porque senão ele ia livrar da ira do milênio. E o milênio não é chamado em lugar nenhum da Bíblia de ira futura. Agora, o período todo dos 7 anos é chamado, porque lá em capítulo 15 de Apocalipse, quando vem as últimas 7 taças da ira, versículo de número 1, aí diz assim: vinha um sinal do céu, 7 anjos que estavam para derramar as 7 taças da ira de Deus. Não, as 7 taças, pois nelas se consuma a ira de Deus. Uma lógica. Se nas 7 taças se consuma a ira de Deus, é porque a ira de Deus começou com os 7 selos. Dentro do 7º selo tinha 7 trombetas. No toque da 7ª trombeta tinha 7 taças. Então, nas 7 taças se consuma a ira. Então, a ira é o período ali. E ele diz que livra a igreja quando ele se manifestar. Paulo diz que ele livra a igreja quando ele vier. Ele livra a igreja da ira futura. Então, isso é claro que é a ira da tribulação. Agora, Israel, ele diz que vai livrar dentro do período da ira, porque quando ele diz lá o que a irmã Cristina colocou, ele diz, mesmo com o tempo de angústia para Jacó, que é o período, tempo de angústia para Jacó, ele diz, vou livrar o meu povo.
E aí ele livra como fez com as pragas do Egito. Veio para os incrédulos, não veio para Israel. Israel é como os oito salvos dentro da arca. Então ele está dentro da tribulação, mas a ira de Deus não toca eles. E nem a ira do dragão e do falso profeta e do anticristo toca eles. Toca nas duas testemunhas. Mas mesmo assim, Deus vai lá, ressuscita as duas e arrebata. Ressuscita as duas testemunhas no final do testemunho delas e ainda arrebata para subir cá. E elas são arrebatadas no meio dos 7 anos. Então, mesmo elas sendo mortas. Agora, os gentios da tribulação, que vão se converter da tribulação, alguns vão se livrar e proteger Israel, outros vão. Ok. Márcio, então, vou voltar aqui para você depois dessa pausa. E aí você procura, por favor, fazer a sua colocação, né? Da dúvida. Não sei se ficou esclarecido dentro do que foi dito com relação a povo, né? Com relação a povo e Israel e igreja, a distinção desses dois povos. Ficou com os textos colocados pelo irmão Lorival, eu já tinha achado outros dois aqui, mas assim, os textos deixam muito claro que por diversas vezes a igreja também é chamada de povo de Deus. Então, é uma questão de estudo, de hermenêutica e de escolha, achar ou determinar em que momento o povo se refere a uma coisa e que momento o povo se refere a outra. Então, ficou claro, por exemplo, que a irmã Cristina entende que povo em determinado texto é Israel e em outro texto a igreja, mesmo que o tratamento seja igual, a igreja está fora, né? Então, foi assim que eu entendi, né? Então, o meu ponto, e aí é uma questão de hermenêutica, eu acho que por isso que está dentro e a gente está discutindo isso, eu gostaria de deixar claro, é que quando fala povo de Deus, há margem de interpretação, e por isso que eu estou fazendo sempre perguntas aqui, eu não estou afirmando, estou perguntando, porque até agora o meu entendimento, quando eu leio Daniel, que depois é ampliado por Jesus, que depois é ampliado por Paulo, e que depois é ampliado por João no livro das Revelações, todas as vezes que estão falando desse tema, é de um tema mundial, é de um tema que vai atingir todos os povos e que haverão santos dentro desse período. Eu não estou discutindo se é igreja, se não é igreja, se é o povo de Israel, não estou falando disso, eu estou falando que é algo abrangente e mundial, como em um período que nunca houve antes. Então, quando a gente lê ali o capítulo de Mateus 24, que está falando do sermão da grande tribulação, e fala assim: olha, ali era Jesus falando para os judeus, isso me preocupa demais, por um aspecto específico. Se tudo que Jesus falou era para os judeus, todo o evangelho não deveria se aplicar aos gentios, porque ele sempre fala para os discípulos que eram judeus. Então, eu gostaria de distinguir uma coisa da outra. Quando Jesus está falando para os discípulos, embora Atos 2 não tenha acontecido, Jesus já vivia ou já testemunhava para a igreja. Ele já trazia e falava para outros povos. Já havia havido conversão e pregação na Samaria. Então, fica muito seletivo dizer, olha, esse texto é para judeus e os textos anteriores servem para todos. Por que que a gente prega, sei lá, sobre o Sermão da Montanha na nossa igreja, se ele falou para judeus? Então, eu só gostaria de usar a mesma régua de interpretação para todos os textos. Se Jesus falou Mateus 24 só para o povo judeu, que Mateus 17, 15 ou 5 no Sermão da Montanha tem a ver com a igreja? Eu acredito que quando Jesus falou, ele ampliou o conhecimento que tinha sido colocado para Daniel através do arcanjo Miguel. E depois Paulo ampliou Jesus e depois João ampliou Paulo. Então, todas essas vezes, a gente está ganhando camadas a mais de conhecimento nessa cebola aí, nessa salada. E aí, quando eu olho isso, e a gente fala de povo de Deus, e a gente em Daniel fala do povo do livro, quando eu falo é só o povo de Israel, quem está limitando a palavra sou eu. Então, eu prefiro, nesse instante, argumentar e pesquisar e realmente perguntar e entender se o que a gente está falando é algo de família ou se é algo de salvação.
porque o bendito, ser bendito em Abraão é salvação, é vida eterna, é nome no livro. Qualquer outra coisa, né? Eu estou lendo o Velho Testamento, vocês sabem, eu fico horrorizado. Eu terminei de ler a história de Davi, eu falei, mano, como que esse cara foi um herói? Como que Salomão se envolveu com tanta porcaria, né? E é povo de Deus, né? Então, assim, o problema da humanidade, o que Jesus veio resolver, que ele veio tratar, tem, na minha concepção, tá? Tem que ser maior do que lidar com uma nação. É um reino eterno, é um reino para sempre. E aí a gente está falando de povo como salvos, povo do livro da vida. E aí, quando qualquer interpretação que afunile isso, me preocupa um pouco nesse momento. Eu preciso entender mais. Tá Então, por certo. favor, me entendam bem com relação ao que eu estou É, questionando. Porque é, aqui é o oposto. Eu não estou restringindo, eu estou ampliando. tá certo. E eu preciso entender essas restrições, por que que num momento a gente está falando de Israel e no outro não? Sendo que no É. contexto inteiro a gente está falando de tudo. Então, Só uma coisa, irmão, pastor Evaldo, só um instantinho, por favor, só para fazer sim, um resuminho. Eu gostaria só de que os irmãos, todos, né, na verdade, todos, inclusive o sobrinho, quando formos fazer tirar a nossa dúvida daquilo que foi exposto pelo pastor Evaldo, que a gente fosse um pouco mais sucinto, fôssemos direto à nossa dúvida, porque se a gente ocupar muito tempo explanando, né, basicamente a gente vai ficar com uma pergunta só. Então, eu sei que às vezes é preciso se fazer um apanhado, né, uma redação, para se chegar na pergunta, mas vamos procurar ser um pouco mais sucintos aí, exclusivamente a dúvida, né, para, eu digo, a gente ganhar um pouco mais de tempo e dar tempo para outras pessoas participarem. Então, o Márcio, especificamente, teria que colocar, por exemplo, não peguei ainda a sua interrogação. Qual seria a sua dúvida? É claro que você colocou. é, então, como distinguir no texto se o povo aqui é Israel, ou se o povo aqui é a igreja, ou se é um outro povo? Parece-me que você ainda tem dúvida em relação a isso, até mesmo porque você, lá em Daniel, você diz, olha, quando Daniel fala aqui, não está claro para mim que está falando para Israel. Então, eu acho que sua pergunta seria essa, olha, eu não consigo ainda captar nos textos Vou resumir então onde para está você. falando, Vou onde resumir está... então. É, Vou resumir. Qual o critério determinado que é utilizado para separar quando é povo de Deus no sentido de Israel, quando é povo de Deus no sentido de salvos? Porque nas explicações aqui, e aí eu tenho que dar o disclaimer aqui, porque senão parece que a questão é muito óbvia. Ela não é óbvia. E é isso que faz esse assunto ser tão interessante, né? E tão importante para nós, né? O pastor Evaldo trouxe toda uma linha de raciocínio sobre Mateus 24 e apontou para que Jesus estava falando sobre o povo judeu ali, né? E aí, o argumento utilizado é o meu contra-argumento. Se para a grande tribulação, se para Mateus 24, Jesus falava com discípulos judeus e estava falando só para Israel, por que que nós usamos todo o resto do ensino de Jesus se ele estava na mesma situação? Quando o literalismo que a gente lê e sempre fala aqui que nós somos literais, né, lá de Daniel 12, está dizendo, ali está escrito, não precisa de interpretação. Está dizendo que é as pessoas do livro. Então, peraí, qual é o critério para separar essas coisas? Que isso não está claro para mim, tá né? certo, Tem que ser um tá critério, certo, tem que ser um critério, tem que ser um tá, critério claro, porque senão daqui para frente tudo bagunça, como o pastor tá. próprio Evaldo falou. Não, tá, então, o critério, eu entendi, até pela própria exposição do pastor Evaldo, são os textos bíblicos. Ele trouxe uma narrativa de vários textos, amarrando, né, um texto com o outro e mostrando justamente onde estava sendo falado a respeito da nação de Israel. Então, ele trouxe vários versículos, pode rever depois aí a live, né, e ver Não, como ele veio é por falando. isso Então, mesmo, o tio. critério é a própria palavra de Deus. Tudo Mas, bem, mas é que os mesmos critérios, os mesmos argumentos e os mesmos textos é o meu contra-argumento para perguntar. É só isso.
E Eu os posso, tempos, eu além de serem dar uma diferentes, o resposta? conhecimento é dele. Sim. Eu sou júnior, eu estou perguntando e eu vou perguntar. Eu só Vocês para me dizer deram uma essa coisa liberdade. aqui, é Ok. rapidinho. Só uma coisa aqui que eu queria colocar, Márcio. Quando a gente cita, o critério é o que é escrito. Porque, assim, Jesus Cristo, ele vai pegar Daniel 9 e Daniel 12. Está dentro de um contexto. Aí ele vai pegar esse texto e vai trabalhar com... Por que eu disse? Porque, assim, tem textos nos evangelhos. Sermão da Montanha é um texto amplo, porque é um texto de cunho ético, que vale para a gente trabalhar, aquele outro escatológico tratando do povo, porque assim, se eu pegar o próprio Mateus que você abordou, e eu pego o id, tem dois ids diferenciados em Mateus, para evangelizar, tem dois ids. Então, quando você pega Mateus 10, versículo de número 6, lá o Senhor Jesus diz assim: ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele até diz: vocês não devem entrar em casa de nenhum samaritano e de nenhum gentil. Vocês vão somente para a casa de Israel. Mas quando você chega no capítulo 28, ele diz: ide e ensinai todas as nações, no verso 19. É o outro ide. Então, eu tenho um critério de Jesus, porque aqui no capítulo 10 ele dá um critério. Porque ele está trabalhando com Israel, porque ele está trabalhando aí no momento em que ele está vindo para os judeus, depois os judeus vão rejeitar, e a partir daí ele vai expandir isso para a igreja, porque o verso 19 é para a igreja, o verso de número 6 do capítulo 10, quando a gente pega ali, os discípulos são de Cristo, ainda não são a igreja, mas aqui não dá uma visualização do futuro. Ele está mandando, vocês vão de dois em dois e vocês só vão lá. O meu ide para vocês é para a casa de Israel, é para o povo de Israel que eu quero que vocês vá. Vocês vão lá. Mas quando ele chega já falando para os discípulos numa prospecção já da igreja, ele diz: ide ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem textos, tem sermões de Jesus que a gente vai ver. O Sermão da Montanha, ele tem um valor muito grande para o milênio? Tem. Mas ele tem um valor para agora? Tem. Agora, quando você pega o sermão escatológico, você vai ver dentro de o trabalho de Jesus, até quando ele fala do ano 70, ele está falando é para a igreja. E a igreja estará na terra, porque a igreja está na terra do ano 32. Mas ele está citando o ano 70, e ele está dizendo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele também fala da cidade, não vai ficar no capítulo anterior, lá no capítulo 19 de Lucas, ele fala da cidade, que citando Daniel, ele diz na cidade, e também quando ele, no capítulo 23 de Mateus, ele vai dizer que a cidade de Jerusalém vai ser também destruída. Ele fala da destruição da cidade e depois ele fala da destruição do templo. Por ele mesmo, não. Ele falou focado em Daniel, capítulo 9, e as 70 semanas. Então, ele está fazendo uma exposição, é em cima, o que a gente trouxe é em cima do que Jesus Cristo abordou. A gente não está engessando que tem que ser ampliado, não. O sermão escatológico, ele tem um foco. Ele tem um foco lá no período tribulacional. E em momento algum, a não ser lá quando ele vai trabalhar a questão da iminência, que é outro ponto que a gente vai discutir com vocês, aí ele diz: aquele dia e hora ninguém sabe. E isso só tem valor para a vinda de Cristo se for com o arrebatamento pré-tribulacional. Porque se for dentro de um contexto de arrebatamento no final dos 7 anos, ou no final dos 3 anos e meio, se sabe, é só pegar o pacto do anticristo. Quando o anticristo assinar o pacto, quem crê que o arrebatamento é no meio, sabe que vai ser lá no meio. Quem crê que o arrebatamento vai ser no final, sabe que vai ser lá no final, se for fazer a exposição. Agora, quem diz que o arrebatamento é o primeiro assunto a ocorrer, a vinda de Cristo, a iminência ganha um valor, porque a gente não sabe a hora que vai acontecer o arrebatamento, porque ele vem antes da assinatura do pacto. Se o anticristo assina o pacto, qualquer tese ou teoria que venha lá para frente pode marcar a data. Mas aqui no pré-tribulacionismo, não. Aí o X da questão, a gente ainda vai ver lá na frente, é saber a doutrina da iminência bíblica. Se ela for bíblica, aí a gente analisa. Mas, saindo dessa parte, se temos essa parte aqui,
Capítulo 10 de Mateus, eu não posso dizer que é para a igreja. Capítulo 10 só pode ser para Israel, dentro daquele contexto lá, porque o id dele é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí, capítulo 28 é adiante. Então, tem textos nos evangelhos que a gente pode perceber por contexto, por análise, por uma interpretação histórico-gramatical consistente, a gente vê. E quando a gente analisa o sermão escatológico, não tem como a gente não ver Jesus abordando o período relacionado com o povo de Israel. Porque capítulo 9 de Daniel e capítulo 12, o texto, aliás, todo o livro de Daniel trabalha a nação de Israel. Então, não tem Ok. como a gente enxergar a igreja ali. A gente não enxerga a igreja ali. Agora, foi selado para os últimos tempos a profecia? Joia. Não é para os nossos tempos. O que Daniel aborda ali, tem o anticristo, tem as bestas e tudo, é para o tempo tribulacional. Não é para o tempo da agora, o tempo da igreja. É para um tempo tribulacional, que está projetado ali, a gente não tem. Né? Mas Ok, o irmãos. Fernando Irmãos, está. nosso tempo avançou. Confesso para os irmãos que é difícil de poder coordenar de maneira que a gente permaneça no mesmo tema, mesmo ainda saindo um pouquinho, adiantando, enfim. Mas volto a dizer que temos que procurar ser mais sucintos, tá bom? Nas próximas reuniões, ficar claro dentro daquilo que a gente pretende na aula, que é deixar claro, obviamente, todos os pontos, né? O irmão Fernando estava com a mão levantada. Irmão, o tempo já acabou, mas você tem um minuto para poder fazer alguma colocação aí que você Irmão, só pode me dar um quer. minuto também? Sim, Irmão, sim, pode sim. me dar um minuto também? Um minuto, Fernando, um minuto para o Carlito. Ok. Depois vamos estar orando para encerrar, que o nosso tempo já passou, tá ok? Ok, minha pergunta é rápida. Pastor Evaldo, só para me compreender melhor assim, esse ponto. Entendemos que Israel ele veio por causa de um propósito de Deus, que até mesmo o povo do Egito é mais velho do que o povo de Israel, historicamente. Então Deus viu aquela monte de Deus e Deus falou: vou criar um povo para mostrar para esses todos os povos que eu sou o verdadeiro Deus. Acredito eu que seja nesse ponto de visão. Chegando nesse ponto, então, pelo que dá para entender, é o quê? Antes, na tribulação, o povo, nós que aceitamos a Jesus, tomamos uma decisão com Cristo, subiremos com Cristo. E quando nós falamos do povo, aí quando está nesse ponto que ficará os 144 mil para pregar o evangelho, seria especificamente para o povo de Israel que ficou aqui e não tomou a decisão com Cristo? Seria mais ou menos nessa visão? Ou que fala assim, quando fala o povo de Israel e a igreja? O povo de Israel não vai pregar só para judeus. O povo de Israel, aí é o que Márcio colocou. O povo de Israel é para abençoar o mundo. Então, o povo de Israel, no Antigo Testamento, também atingiu os gentios. E o povo de Israel, tanto as duas testemunhas quanto os 144 mil, vai pregar para as pessoas. Diz sobre as duas testemunhas que elas atingiram a terra toda, que a terra, as pessoas da terra, e aí a gente lembra de redes sociais, né? Porque atormentou a mente daquele povo todo. E quando eles terminam o testemunho deles, eles são mortos pelo anticristo, e aí quando eles morrem pelo anticristo e eles são arrebatados, diz que morreram 7 mil. Deu um terremoto na cidade e morreram 7 mil, que estavam ali visualizando a pregação. E aí 7 mil morreram, mas também diz que os demais deram glória ao Deus do céu. E parece que esse aí já é o povo de Israel, uma parte de Israel convertida, porque termina o capítulo 11, a gente entra no 12, e parece que esses fazem parte da mulher, da composição da mulher, que é Israel. Então, a mensagem deles vai atingir, haverá muitos gentios, mas muitos gentios mesmo, bilhões de gentios convertidos no período tribulacional. E Israel vai. E no milênio mais ainda, que diz que eles vão pegar na orla do vestido, lá Zacarias fala que eles vão pegar na orla do vestido judeu, dizendo: a gente quer conhecer o Senhor. E diz que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Quem vai pregar o evangelho no milênio são os judeus, que vão pregar todos os gentios convertidos. Ok, Carlito, rapidamente, e depois Não, o irmão, pastor. só queria. Eu estou, próximo sábado, às 18 horas, estou viajando para São Paulo.
Então, queria que os irmãos estivessem orando por mim. Estou deixando a congregação aqui na mão de um seminarista da Pituba, e o pastor Marcos Perim está nos indicando aqui. Ele vai ficar aqui durante 1 mês ou 2 meses. Eu estou indo para um trabalho na Petrobras, aí, na refinaria, uma parada de manutenção, de 45 dias a 2 meses. Que os irmãos estejam orando por essa viagem. Quem sabe até a gente se encontra por aí, né? Esse Ok. período eu vou ter um período para dar umas voltas por aí. Tá? Ok. Pastor Lorival, Participe do Lorival, Escatum, viu? Lá o senhor participa mais do Escatum. do pastor Perim, é o Tiago. Então, a Muito gente bem. está indo, eu estou indo no sábado, provavelmente vou passar os 45 dias, 45 a 60 dias em São Paulo. E nesse período, vou ter um tempo livre, e certamente eu vou fazer uma visita lá. Provavelmente vou lá em Piruíbe, lá na igreja do pastor Lorival. Se ele estiver por aí e me receber, eu vou lá fazer uma visita a ele. Pastor Lorival agora está em Vila dos Remédios, irmão. Ah, ele Não saiu vai de me Piruíbe? encontrar lá. Depois o irmão conversa com ele aí em off, tá ok? Ah, tá bom, tá Nossa, certo. Mas eu vou estar também em Santo André, na casa do meu filho. Aí a tá gente. certo. Tá certo, então. Pastor Dilson é o irmão que ora hoje, encerrando, então já lembra da viagem do irmão Carlito, né? Que Deus abençoe. Obrigado, irmãos, a todos pela participação. E esperamos vê-lo na próxima terça, se Deus permitir. Só uma coisinha, irmão. Gostaria de pedir para o pastor Dilson, que já vai orar também, lembrar da irmã Hilda. O pastor Sim, Orice postou no grupo, o irmão Zezinho, que fazia parte da nossa igreja, foi promovido, né, para os braços do Pai, mas que Deus console a família nesse momento difícil, né? então, ok. Oremos com o pastor Dilson, então. Ok, maravilha, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela bondade de mais um dia que o Senhor veio nos conceder. Somos gratos pelo privilégio de ter um tempo tão especial como esse de aprendizado. Somos gratos porque somos o teu povo por meio da fé em Jesus Cristo. Somos Amém. gratos pelas promessas eternas de que o teu povo, comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo, estará na eternidade com o Senhor. Obrigado Amém. pela vida de cada irmão, cada família representada nesse grupo, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, nossas famílias, os cuidados diários, o suprimento que o Senhor tem nos dado e pelo maior presente para a nossa vida, que é a eterna certeza de salvação. Amém. Abençoe, Senhor Deus, ao pastor Ulisses, a igreja em Betel, a irmã Hilda e a família que estão enlutados, que o Senhor venha dar toda a paz e sustentá-los nesse momento tão delicado na vida deles, na ausência do seu esposo. Ó Deus, graças te damos, pois o Senhor é o mesmo, tu és o Deus do passado, presente e futuro. E por isso colocamos tudo isso no teu altar. Pedimos a graça do Senhor pela viagem do irmão Carlito, esse período que ele passará nessa manutenção na Petrobras, dê a graça para o teu servo e a proteção, guarde-o de acidente, incidente, nos seus deslocamentos pela capital, que o Senhor esteja protegendo o teu servo, também seja o irmão Tiago, que vai ficar responsável pela congregação do Senhor, de toda a capacidade que ele precisa para guiar o teu povo nos teus santos caminhos. Cuida de nós, Senhor, nos dá uma boa noite de descanso para que o amanhã, se houver, possamos viver mais um dia para louvor da tua glória. Amém. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Boa Amém. noite a todos, meus irmãos. Deus Obrigado, abençoe. irmão. Uma boa semana para vocês. Semana que Boa vem eu Boa venho com noite, mais meus irmãos. perguntas Uma aí. boa semana, bom feriado aí tranquilo. para Boa todos. noite, obrigado. Boa noite a todos. Bom aí, feriado. Pastor Ó, Evaldo, eu Daniel, vou um estudar o abraço. slide agora e já vou Um abraço, fazer as irmão. perguntas antes. Um abraço. Aê, Márcio. Ei, Isso Márcio, mesmo. para você, hein? Muito bom, Márcio.
Irmão Valeu. Tá Mir, deixando o irmão Tchau, tchau, Evaldo meu mais irmão. careca, viu, rapaz? Que isso? Pois é. irmão Não, Mir, se achou que ia ser fácil, achou errado. só Achou vai errado. deixar eu passear É aí uma pelo bênção, irmão Márcio. slide, viu? É, Não, mas eu estou tranquilo. Eu vou mandar as perguntas por escrito durante a semana. Já acho que eu vou fazer isso, porque daí. facilitaria Economiza o tempo, trabalho, né? É, não, porque senão eu facilita fico o toda hora trabalho. tomando uma Mas, ó, repreensão aqui, muito cara. obrigado aos irmãos com o irmão Mir, que em plena véspera de feriado vieram para cá, né? Sinal que os irmãos Amém. estão querendo aprender e eu digo aos irmãos, Gostei. as Muito perguntas que bom. estão sendo feitas, todas que estão sendo feitas, a gente vai respondendo, vai conversando e é muito bom a gente É aprender e bom, é bom, é bom. ter as Uma perguntas. bênção, pastor Isso. Evaldo. Uma grande Obrigado, Obrigado, bênção. pastor pastor. Evaldo. Obrigado Obrigado, a Deus todos. abençoe. Prazer, Tchau, boa Evaldo. semana. Boa noite. Abraço, Boa irmão noite. Boa Mir. noite. Abraço a todos. Um Boa abraço. noite. Boa Boa noite. noite.